Kaique West aqui. William. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Pra quem não acreditou, a gente tá sobrevivendo. Mais um episódio, é o terceiro pra quem agora, não acreditou, no Chegamos caso no eu, terceiro. Chegamos no terceiro. Estamos sobrevivendo, aos poucos. E vamos, antes de apresentar os nossos convidados, a gente vai começar a falar aí dos patrocinadores aí, né? A Pri Doces, nossa amiga aí tá o contato dela, os melhores doces aí com a Pri. Daqui a pouco a gente vai, que dá pro convidado aqui, né, meu? E também o Pardo Zica, o rapper, ele teve aí no Grande Pardo, ele teve no primeiro episódio com a gente e esse episódio e o quarto vai estar acontecendo graças a ele, né? Graças a ele, do nosso canal pros cortes CWS TV. A gente não fez um canal para cortes porque o CWS TV é um canal que a gente vai usar para os cortes e também para outros projetos. Para apresentando o nosso convidado, nosso grande garoto personal, né? Não é pouca merda não, né? Muita, né? Um pouquinho, vai. Tá quase na Olimpíada aí, indo pra Olimpíada. O cara tava contando aqui, né? Tava tentando ajudar o cara aqui, o cara... Só tá contando Tá se diminuindo, né? O cara é personal trainer, auxiliar técnico de time de handball. Isso. Olha, Gabriel Tomás aí, meu grande amigo. Gabriel. Prazer, finalmente, com vocês. Conhecemos o que eu acho que há mais de 12 anos. Prazer é todo seu, irmão. Fica tranquilo. Obrigado, satisfação. Não, muito obrigado pelo convite, primeiramente. E acho que o convite chegou, quando esse podcast já for ao ar. Na semana desse podcast, já foi na quarta-feira desse podcast que foi gravado. Recebi o convite, nossa, eu falei... Tava com aquele pensamento, cara... Sabe, a gente vem aqui nesse podcast grátis, que a gente vê, a gente gosta. Falei, cara... Não é o nosso caso, mas... Você que tá falando, não eu. Não, que eu falei, cara... Só falta participar de um podcast na vida, cara. Isso é uma coisa muito provável. Zerou a vida. Cara, não tive que eu zerei, mas uma das coisas do eu nunca fiz na vida, uma daquelas listas já estão sendo riscadas aqui. Tem muitas coisas que eu ainda quero zerar na vida, assim, de aquelas listinhas que todo mundo faz. Tem muita coisa ainda que eu quero zerar ainda na vida, assim, tem muita coisa pra fazer. E quais seriam essas coisas aí? Já aproveita aí o gancho. Já aproveita o gancho? Não, já cara, deixa a lista aí anotado já. Cara, deixa assim, gravado. Vou falar primeiro das coisas que eu já fiz, e depois vou entrar já com as coisas que eu quero fazer. Cara, já toquei em banda, já coordenei grupo, já treinei time antes de ser auxiliar até. Depois foi em 2020. Depois continuei com auxiliar até hoje, assim. Outras coisas que talvez ainda meio quero fazer ainda com mais tranquilidade é ainda viajar, talvez morar fora, não tipo fora do país, mas sim em outra cidade, assim, um desafio até mesmo profissional. Porque, assim... Minha base foi muito criada em São Bernardo e Diadema. Falo mais de Diadema que São Bernardo. São Bernardo eu moro desde 2008 aqui. Eu achei que você era sempre daqui. Não, cara. Acredito que pareça, eu não sou daqui. Caramba. E eu não sou nem nascido aqui, então, em São Paulo. Eu sou nascido em Minas, cara. Minas, abraço pra Minas. Abraço pra Minas. Minas Gerais, grande estado maravilhoso. Grande pessoas como Milton Neves, maravilhoso. Eu não acho ele maravilhoso, é um velho não, doido, mas tudo bem. Isso. Continua, é isso aí. É um corte. É só zoeira, Milton Neves, eu te amo. Auxiliar técnico de time de handball fala que a apresentadora é um velho louco. Pô, isso aí é da hora, cara. Você não ouvia muito Continua aí, aquele programa 11 horas da noite lá do Milton Neves na Record, cara? Aí continua aí os seus pontos aí. Não, tudo bem, vamos lá. Eu nasci em Minas em 92, meu pai foi de futebol, foi muito tempo, jogou no interior de São Paulo, de Minas. E depois veio em 94 pra cá, pra São Paulo. Depois teve uma temporada. Em 95 ainda jogou em São Paulo com mais uns 2 times, depois aí aposenta. Me corrija se eu estiver errado. Foi o seu pai que já jogou bola com o pai do Neymar? Cara... Eu lembro que você falou alguma coisa... Ou conhece, ou conheceu. Cara, eu já ouvi falar dessa história, cara. Eu lembro que você falou uma coisa pra mim. Sim, tipo... Acho que muitos anos atrás... Agora, se você estiver mentindo, você vai ser caçado, nacional aí. Processado, hein? É que eu não... Olha o processo. Não é... cara, porque é mais uma... Você sabe aquela história que você conta... Meu pai contava nas resenhas e tudo? Você pode ter ouvido, tipo... Aquela coisa que você meio que duvida, assim. Porque meu pai jogou em Mogi em 95. Mogi? Em Mogi das Cruzes, que é tem 2 times em Mogi, que um é o Atlético Mogi, que é o de azul, que é um dos piores times do mundo que tem. E o outro é o Vermelho, que é o time vermelho de Mogi. Sim, o mais conhecido. O mais conhecido. Meu pai jogou nesse time, acho que foi um dos últimos times que meu pai jogou. O último time oficialmente que ele jogou foi no Capivariano, mas o Capivariano, muito antes de jogar a primeira divisão, era time que jogava as últimas divisões, do Paulista e tudo. Estão falando, somos de 95, cara. Tô falando um cenário
Bem mais antigo. Sim, sim. Tô falando de coisa que futebol era outra, as coisas eram outras, o cenário era outro. 20 anos atrás, né? Puta, mais de 20 anos, cara. E olha que bizarro. Mais de 20 anos. Muito mais de 20. Tô falando que de 95, cara. É tempo pra caramba. Tempo pra caramba. E eu vim pra São Paulo em 95. Basicamente, se for falar de vida de atleta, a gente vai falar falando muito tempo. Fica à vontade, cara. Tempo a gente tem. Não, pode tempo ficar eu sei que tranquilo. tem, mas pode ficar assim, tranquilo. se for entrar na questão de vida de atleta, tipo, é uma rotina muito desgastante. Sim, Principalmente imagino. quem tem família, puta, é mais desgastante. As histórias que meu pai contava. Ainda mais você que você é um cara de família, né? De várias famílias, né? Entreguei? Deixa Puta, quieto. mas vamos seguir. Mas Cadê? assim, no sentido de várias famílias, até eu entendi o trocadilho, mas Você entendeu? faz o sentido, Kaique, quando a gente fala de várias famílias, Hum. quando a gente fala do professor em si, pensa o seguinte, se a gente foi aluno de escola pública, cara, na nossa carreira, toda a vida toda. Sim. O professor, ele tem uma responsabilidade, cara, de vida de 38 alunos, em média, em sala. Estão falando de 38 famílias, cara. É que não se molda, né, Sim. a vida, né, de várias crianças, né? Sim, Vários... desde o Fundamental 1 até o Fundo 2 é um médio, cara. E olha só, isso é uma carga. Vocês querem essa brincadeira gostosa, maluca, mas vai ser um sentido isso. Porque a gente tá cuidando de famílias, cara. Pensa o seguinte, as crianças ficam com a gente, vai, das 7 da manhã ao meio-dia e 35 na escola. Geralmente eles passam mais tempo com nós, professores, diretores, coordenadores, e na escola, na unidade escolar, do que a gente em casa. Ou contato com o pai. Talvez o adulto que vê mais a vida desde da creche até o fundo do ensino médio, os professores. Sim. E às vezes o cuidado de ser professor é pesado. Assim, tipo, você faz isso por amor mesmo, cara. Não é tipo remuneração, não é. Ah, mas remuneração? Putz, remuneração, dinheiro, salários tu ganha por prazer mesmo. Tipo, cara, paga tuas coisas. Paga suas viagens, paga seus livros que tu compra. Putz, é maravilhoso, mas tem coisa que o dinheiro não paga. O network não paga isso. É só a gratidão mesmo, a gratificação de Não, sim. incentivar, né, alguém a crescer na vida, a ter uma certa profissão, Cara, ensinar algo. Uma vez um professor meu na faculdade falava isso, cara. Talvez a nossa missão como professor é fazer alguém ser melhor que a gente. Exato. É bizarro isso. Porque, não, alguma arrogância de alguns colegas meus que é o seguinte, não, eu sou maior que eles e ponto, acabou. Não, muito pelo contrário, cara. É você fazer aquela pessoa ser melhor que você. Sim. E tem então o seguinte, ele tem um tempo a teu favor, e você não tem um tempo a teu favor. Isso é bizarro. Ele vai ter anos pela frente e talvez você não tenha muito tempo. Isso é aquela coisa linda de você entender. Cara, eu tenho orgulho dos alunos que eu dei aula. Eu tenho orgulho. Talvez o cara pode me odiar e me chamar de um canalha. Aí deixa que eu faço essa parte aí pra você. Cara, mas é muito, muito bacana você falar isso. E outro detalhe também, aproveitando esse eixo aí, professor de educação física, né? Como é que você entrou nessa área assim? O que te fez pensar? Pô, eu sei que desde quando eu te conheço, você é um cara que respira esporte, né? Sim, sim. E o que te fez querer entrar mesmo pra essa área, virar personal? Vamos lá, essa história, essa história acho que, não sei se eu nunca contei pra vocês, mas acho que o mundo já sabe, ou quem é mais conhecido, acho que se eu nunca te contei, eu vou te contar hoje. Por favor, você está aqui pra isso. Exatamente. Queremos saber. Eu morei em Diadema. Eu já contei isso no podcast. Se você não tava dormindo e não deixou o like, faça isso agora, porque eu vou contar essa história. Ó, O cara é bom, hein, mano? Deixa o like aí. Deixa o like, por Deixa favor. o like. O engajamento, ajuda o engajamento dos meninos. Obrigado. Que é o seguinte. Eu morei em Diadema de 95 até 2008. Foi muito tempo. Morei muito tempo de aluguel na minha vida, cara. É assim. Morei muito tempo de aluguel. É maravilhoso porque quando vim pra São Bernardo já vim em casa própria. É uma coisa que, tipo, eu me emociono porque foi um marco na minha família, cara. Foi foda. É uma conquista, né? Uma conquista muito foda. Foi muito foda. 2000, foi o ano, lembro até do ano e o contexto da história. Estão falando por volta de 2005, 2006. Eu treinava futebol. Sempre joguei. Não era goleiro nessa época. Pra quem já me conhece por muito tempo, sabe que eu jogo futsal no gol, sou futebol 7 no gol.
A gente chamava ele de Neneca, ele não gostava. De o quê? Neneca. Era o goleiro do Santo André. Tinha um goleiro do Santander, mas tinha um goleiro mais antigo do Guarani, que era chamado Ele não Neneca. gostava, ele ficava bravo. Ficava- Chama Ele não aqui, gostava, Porque eu não pô, gostava Neneca do. era bom, é que eu mano. não- era bom, mas não gostava do Neneca do Santander por questões de rivalidade de São Bernardo e Santo André, aquela coisa de times da ABC, aquela coisa. É coisa de trouxa mesmo, né? Continua. É, enfim. Eu treinava como zagueiro, cara. Não é um zagueiro ruim, Uhum. mas um zagueiro que era esforçado, assim. A Acho que. altura Só- pra só- isso só batia, você só tem. levantava os Na caras. época eu acho que eu tinha era um pouco mais baixo, eu tinha 1,75. Hoje eu tenho 1,77. Estão falando quando eu tinha 14, 15 anos. Eu treinava, acho que é início de temporada, acho que 2005, 2006. Acho que tinha um jogo. Acho que começou a temporada. Todo ano em Diadema tem uns campeonatos entre escolas e tal. Tanto tem duas categorias. Quando eu jogava, era a categoria prata e a categoria ouro. A questão do nível técnico e tal, pra ter um equilíbrio nesses campeonatos. E nesse ano, chegou um professor novo naquela escola. Naquele onde eu treinava. Tinha professores antigos e tal. Muita gente fina e tal. Os professores que eu tinha. E entrou mais um professor novo. Cara, ele vinha, acho que, não sei se tinha saído da faculdade, tinha começado o primeiro tempo, eu não sabia quem era. Cara, sem brincadeira, as primeiras semanas com o treino com esse professor, era puxado, cara. É uma coisa que pra moleque de 14, 15 anos, não tá acostumado com aquilo, eu falei, meu Deus, o que é aquilo? A gente não tinha base. A gente tinha a base técnica e um pouco base física, a gente conseguia desenvolver. Aí chegou esse professor, acho que no primeiro ano dele, cara, a parte física ele aprimorou isso mais com a gente, junto com a parte técnica de outro professor. Então, até vou mandar um abraço pros meus professores nessa época, tudo mais. O Kleber Fuzil, que é o professor meu, um dos meus professores. O Felipe Berlan, que é esse professor que eu tô falando, que me ajudou muito. Patão, que é um goleiro, que foi depois meu treinador de goleiros depois de um tempo. Cara, foi uma estrutura muito familiar ali dentro, e era muito da hora. Entrei no físico, foi em 2 semanas. Aí a gente teve o primeiro jogo, jogando em casa. Um campo gigante. Quem é do Diadema, que tá ouvindo, né, sabe que o campo do Casagrande hoje tá gramado, hoje tá bonito. Mas tá bonitinho hoje. Tá bonitinho. É um Reformado, campo né? Reformado e tudo mais. Na época, eu tô falando de 2005, 2006, é um campo de mais areia do que terra, a gente brincava isso até. E a gente jogou esse jogo. Eu, por exemplo, fizemos o seguinte, primeiro tempo é o time o primeiro quadro e o segundo tempo o segundo quadro. Já no primeiro quadro, a gente já tava vendo uma superioridade física muito grande. Porque a gente já tava acostumado com aquele tipo de treino. Eu falei, cara, que negócio é esse? A gente não tá cansando jogando. Se tivesse mais uma hora de jogo, a gente tava jogando, a gente tava de boa. E quando eu entrei, eu tava falando, putz, tava jogando, tava de boa. E, cara, sabe qual foi o start? O start foi ali. Tô falando que eu tava na 8ª série naquela época. 8ª série. E aí você pegou gosto mesmo. Cara, assim, eu era um fã de esporte, cara. A nível de pegar as Olimpíadas de 2000 e acordar cedo. Nesse nível, sempre foi assim. Sempre foi assim. Apesar que tem gente que acha que meu dia tem 28 horas, porque eu faço muita coisa. Isso é verdade. Quem te verdade. acompanha nas redes sociais. Isso é A verdade. gente não para, né? Não Para, para. mas assim... E eu tenho que administrar meu tempo, administrar as coisas que eu faço, é complicado. Mas voltando, só pra finalizar essa questão da qual foi o insight pra começar, foi isso, porque, cara, preparação física, eu falei, cara, eu jogo 2 tempos de 30, um tempo de 30, uma intensidade absurda, a gente podia estar jogando à vontade, o outro time tá quase morto, esvarido, e os caras não estão entendendo. E eu falei, cara, não é pra eu ganhar ou perder, não tá, a gente tá falando de uma coisa muito maior do que é. Eu falei, cara, que bala é essa? Que treino é esse? A parte técnica minha, de fundamentos, dá pra ser aperfeiçoada, mas a parte física, mesmo que rudimentar, é trabalhada. Mas a parte física com um outro prisma, cara, isso é... Cara, na boa, é isso que eu quero. É aquela coisa, tem aquilo que eu queria e aquilo que é possível fazer. É que muito também, além da parte física em si, né, que tem que ter todo um preparamento, né, não é só chegar lá e, vou jogar aqui, beleza. Sim. Além de tudo, tem que ter uma preparação até mental, tudo, pra você não, por exemplo, se o time tá perdendo, você não conseguir manter isso friamente na sua cabeça e conseguir achar uma maneira que você consiga jogar ali, ajudar os seus companheiros ali a ter um estímulo a mais pra conseguir, vamos virar esse jogo, entendeu? Sim. Cara, hoje esse trabalho de psicologia, a parte mental, de preparação mental, muito forte hoje em dia e tal.
Mas eu falo que o esporte é educação. Quando a gente fala que esporte é educação, muita gente trata isso como uma piada até. Eu digo porque trata como uma piada. E eu já ouvi isso muito. Eu já ouvi isso muito na minha carreira. Como professor no estado até. Falo isso com vontade de desabafo. Que, é só rolar... Já vou entrar na educação infantil, já vou entrando mesmo e já dando gancho. Pode ir. Fica à vontade. Gancho. Porque, cara, tem gente que muito acha que é só rolar bola. Eu falei, cara, não faz sentido você só jogar uma bola e rolar. Com todo respeito, cara. Eu fui recreador, cara. Eu fui recreador durante anos. E mesmo na recreação não é várzea, cara. Aí você faz com os amigos, né? Final de semana, jogar, né? Cara, tem coisa assim... Me preocupa muito essa geração atual, cara, que é uma geração que talvez seja as menos esportivizadas. Assim, eu falo esportivizadas no sentido... Mobilidade, de movimentação, de... Cara, não faz... Não... Você sabe quando vê que não reage, cara? Eu falei, caramba... Tá bem assim mesmo, Tá né? bem assim, eu falei. E o cara que veio das culturas esportivas que eu vim, do modo que eu venho, com as pessoas que eu convivo dentro da área da educação, dentro da área esportiva, dentro do esporte universitário, dentro dos outros métiers, cara, me assusta. Me assusta. E é um cenário que me assusta. Me assusta. E mesmo que você tenta engajar, que você tenta puxar, isso, cara, fica muito complicado. Dá pra ver até na nossa época mesmo, né, de escola, né, naquela área de matéria de educação física, né, Sim. de fato não teve educação física. Olha não... que maluco isso, Wayne, é um bom gancho que você me deu. Olha o seguinte, se hoje as pessoas tivessem uma noção, basicamente, do teu corpo, como o teu corpo funciona, a importância do exercício físico, mesmo que tu não vira atleta, mas uma importância do exercício no sentido... Além do atleta, no sentido de convivência, de saúde. De saúde mesmo, né? Porque nem todo mundo vai virar atleta. Nem todo mundo vira atleta de competição. São poucos que viram. E um cenário, dependendo do esporte, o funil chega para todos. Para virar profissional ou não, para virar formador ou não. Tem gente que procura por uma questão competitiva, um exercício, tem uma questão estética e tem questão por saúde. Se você pudesse entender isso na escola, nossa senhora, ficaria muito mais fácil. E olha só, se você puxa ensinar... Você até tem na escola, tem professores que eu conheço que fazem esse trabalho. Mas, cara, fica difícil o professor dar esse incentivo, sendo que o aluno, às vezes, ele não é receptivo a isso. Isso às vezes dói. Isso às vezes dói na alma. Isso às vezes faz você chegar em casa e falar, puta vida, cara. Para chamar com tanto carinho, com tanto tesão, com tanta coisa, cara. E chega no momento que, pô... Fica complicado, cara. Fica, putz... Desanima, né? Não desanima. E eu falo... Se tu tem amor com essa profissão de ser professor, pode ser educação física, de matemática, de geografia, de história, faça por amor mesmo, cara. Faça por amor. Só pra continuar esse eixo aí, você falou de fazer por amor, eu lembrei que é o seguinte, que nem hoje eu estudo psicologia, mas eu também sempre fui um apaixonado por educação física. Sim. E eu ia fazer educação física antes de fazer psicologia. E eu tinha vários amigos e colegas da área da educação física. E uma vez um personal, que era amigo meu na época, falou pra mim, olha, não faz não porque não dá dinheiro. E eu tinha 17 anos. Quando você é... Mais novo... Óbvio que tem pessoas que são mais novas e tem mais cabeça, né? No meu caso eu nunca tive. Nunca teve. Mas... Só vai, né? Você ri, né, moça? Prefiro não comentar. Eita! Mas, e com 17 anos eu tava naquela ideia, tem que fazer uma parada pra dar Vai dinheiro. dar uma grana. E nessa daí eu me ferrei bonito, porque fui gastando dinheiro com balada, com outras coisas. Só revoada. Só vapo. Só as peças. E, foi chegando um momento assim que, quando eu fui começar a fazer psicologia, eu vi você formado, dando aula, eu vi outros colegas assim, tipo, formados dando aula de educação física, e eu olhando assim, eu falei, Poderia ser eu, né? Tipo, poderia ser eu. E tanto é que eu coloquei na cabeça que, mesmo tendo quase 30, eu terminando psicologia, fazendo uma pós, eu vou fazer uma faculdade de educação física. Então, por que eu tô falando isso? Porque você falou de fazer por amor, né? E quando a gente vai naquela... Tem muita gente que vai pro caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Quando você não sabe o que você vai... Vai que dá dinheiro rápido. Quando você não sabe o que você vai fazer. O que a mãe e o pai às vezes sempre falam? Faz administração, não é? Algo do tipo, né? E a pessoa nem gosta, mas a pessoa faz... fazer. Eu tenho que ter uma faculdade... Eu tenho que ter uma formação, vou... Tenho que ter uma formação e vou.
né? Isso aí é errado, porque vai chegar uma hora que você vai olhar assim, você O vai ver aquele... mercado vai pedir, né? vai pedir, Tipo, você, vai chegar no tipo, mercado de trabalho e o mercado vai falar, cadê sua formação? Ah, eu não tenho. Ah, então você não tá qualificado, né? Você vai se sentir vazio, cara. Porque você fala, meu, eu não fiz o... Vai sentir que algo falta, sabe? Exatamente. Exato. É como eu me sinto hoje, entendeu? Eu falei, meu, hoje eu poderia estar fazendo psicologia e formado em educação física. Olha só o background que você teria, cara. Obrigado. Seria um background. Seria Um background muito grande. Mas né? entendeu? Então grande. é por isso que o que o Gabriel falou aí, né, é muito importante. Se você quer fazer algo, independente se vai dar muito dinheiro, se vai dar pouco dinheiro, meu, faça. Se é uma coisa que você ama, faça. Porque a pior coisa que tem é você fazer algo só por questão financeira e vai chegar uma hora que isso não vai te preencher. Que nem eu tentando entrar no grupo de pagode. Durou um ensaio, cara. Caraca, tipo, essa história é boa. Durou um ensaio. No outro dia, eu falei, Não então, dá, né? não dá O que pra eu tô mim, fazendo não dá aqui? pra mim. Com todo respeito a quem gosta. Mas Ah, o pagode é bonito. Tem umas coisas boas. você é o cara do pagode, né? O príncipe do karaokê, né? Esse cara no Ai. pagode, ele chama... Tem história boa do karaokê. Esse cara no karaokê, ele chama. Mas Isso vamos é um- continuar Vamos seguir a linha. o foco, seguindo a Mas linha. assim, até uma questão aí. por amor e tudo mais, cara, que você puxou um gancho perfeito. Porque, cara, você faz por amor, velho. Tem gente que faz por dinheiro por amor. Cara, se você faz por amor, você vai se sentir mais satisfeito, cara. Você vai se sentir mais satisfeito. E sentir mais satisfeito, cara, você vai se sentir mais bem com você. Você faz as coisas melhor, né? De uma Sim, maneira, cara, mas se porque dedica aqui- melhor até. Né? Cara, talvez a pressão... Toda vai ter cobrança, tem pressão. Isso é normal. Que é normal. Eu sei bem o que é isso. O telemarketing tem pressão, tá Nossa, aula... nem fala de telemarketing, meu Deus do céu. Não, por favor. Nem fale disso. Nem fa- Você fala de telemarketing, esse homem Esse aqui daqui eu já quero correr daqui, já. Nem surto eu fala também disso surto, aqui. cara, porque foi um ano difícil. Aqui, período difícil na uma certa empresa de telecomunicações, que eu não vou falar o nome. Ainda bem que você falou bem baixinho. Deixa quieto, deixa, Deixa quieto. A gente corta a Vamos- edição. Não, mas isso aí equivale não só a uma empresa. É pra todas, em geral, pra todas. E em o geral. telemarketing em si, cara, se você não tiver com a tua mente bem trabalhada, com o Você teu psicológico pira. bom... Esquece. Você E outra Você coisa, pira, você pira. também eu não permito que fale mal. Por quê? Por quê? Vou explicar o porquê. Porque o telemarketing sim, é uma das áreas que mais abre Oportunidade de Oportunidade trabalho. oportunidade pro primeiro sim. trabalho. Não é à Entendeu? toa que você tem muita gente hoje... Meu primeiro trabalho mesmo com 18 carteira assinada anos, foi ou telemarketing. Ou pessoas que saíram do mercado, querem voltar e voltam pro telemarketing. Eu já aconteci. Cara, Olha, e eu nunca mais aconteceu volto. todo o Daí tá eu lá cenário. de novo, lá 2 anos É um depois, e aí- baita de um retorno mercadológico. Talvez eu não concorde com os métodos de trabalho, que é uma outra questão, Assim. mas em questão de oportunidade de abrir portas é maravilhoso. E voltando até a questão do salário, cara, se você for bom, ó, quem tá vendo, quem vai ver depois, entenda uma coisa. Se você é bom profissional na área que tu for formado, tu ganha dinheiro. Isso é Se for um verdade. bom profissional, tu ganha dinheiro. Mas como assim? Tu ganha. Entenda o seguinte. Quando alguém fala, acho que quando a gente é mais novo, isso não dá dinheiro, faz outra coisa. Sabe por quê? A pessoa quer que você não sofra. Ou às vezes até uma pessoa, por exemplo, eu fiz ADM e eu não consegui nada. Então você Exatamente, quer fazer, tem isso você também. não vai conseguir nada também, Exatamente. entendeu? Às vezes a pessoa impõe uma coisa que ela não conseguiu ela e quer foi achar que é pra infeliz, todos, entendeu? Ela não Isso, conseguiu pra ter o todos. sucesso que ela achou Dela, que então ia acho ter. que todos ter. serão infelizes porque ela Exato, foi porque infeliz. ela não conseguiu. E às vezes não é assim. Às vezes eu não fiz ADM, né? Fiz contabilidade, mas geralmente a pessoa que faz ADM eu já vi muita gente que estudou ADM e, hoje tem empresa, são empresários, tem um ramo de sucesso. Tipo, não é a faculdade que vai fazer Determinar você. isso a ti. Exato, crescer. É o que você está disposto a fazer pela Depois. sua profissão, pelo que você aprendeu ali. Tem aquela coisa que... Uma frase que é muito forte. Não é... O aluno, para ele levar o nome da faculdade e deixar o nome alto, aí tem que fazer alguma coisa. Exato. Talvez que as pessoas hoje, talvez a gente não... Muitas pessoas ainda não entendem isso, que é um ponto necessário que acho que profissionalmente as pessoas têm que entender isso. E talvez algumas pessoas ainda não entendam. O network. Sim. É super importante. Cara, Essa é a parte mais porque importante. entenda o seguinte, também. tem trabalhos que vai conseguir enviando os currículos, tem trabalhos que vai conseguir por indicação. E às vezes um network bem feito, cara, te dá um resultado, pessoal. Sim. Bom, e às vezes você vai se recolocar um trabalho muito rápido. Se você tivesse se tem um network, por exemplo, você sai de uma empresa, já vai automaticamente partir para Pra uma outra. outra indicação, por causa de um network. Às vezes, talvez o cara não seja nem teu amigo, mas pelo network de trabalho, foi... Alguma pessoa que conhece ele, tipo... Sim, acaba acontecendo. Aquela coisa, RHs, que eu já falei uma vez em aula, RH se comunicam entre si, diretores de empresa comunicam entre si.
Profissionais da própria área se comunicam entre si. Entenda, nem todo mundo vai ser seu amigo dentro do trabalho. Sim. Exatamente. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem claro. Tapinha nas costas é o que você mais vai ter, mas não significa... Fica que tu é teu amigo. Exatamente. Assim. Não que você não venha ter amigos dentro do Sim. ambiente de trabalho, que pode acontecer. Mas entender uma coisa. Faça network. Seja profissional. Tua postura profissional. Não precisa ser uma postura séria. Seja você mesmo, mas profissionalmente. Sim. Empregue teu estilo profissionalmente. Entenda que você vai ter referências de outros professores que tu teve na faculdade, na escola. Tem referências. Mas que essas referências sempre com referências. Não que você Claro. emule isso. Vai copiar a pessoa. né? Se você tenta copiar, fica estranho. Fica algo, aquela coisa... até o aluno saca isso. Até o aluno percebe um marasmo. Como alunos que fomos em escola, a gente sabe disso. Sim, claro. A gente teve professores que nos cativaram mais, que cativaram menos. Eu sempre procurei cativar mais. Sim. Eu procurei isso. Gabriel, deixa eu perguntar aqui, cara. Qual a importância do esporte com relação à saúde mental? Por que, que eu tô perguntando isso? Sim. Porque pra mim, a minha terapia sempre foi música e esporte, Sim. né? E tem muita gente que se recupera da depressão, que é o meu caso, eu passei por isso, através de Desse atividades, mecanismo. principalmente educação física. E ajuda muito. Eu sou prova viva de que ajuda muito. Então você, como profissional da área, como personal trainer, como é que você vê isso? Qual a importância da atividade física com a saúde mental, cara? Mental, cara, eu brinco, ou até falo mesmo com... Não com uma propriedade, nossa, sou mestre. Não sou... Eu me considero que ainda sou ainda um profissional em formação, mesmo com quase 10 anos de carreira. Cara, a questão da saúde mental, cara, é um tema que talvez hoje a gente trabalha com bastante ênfase. E uma pessoa em um tema que talvez em algum período da nossa história foi meio que deixado de lado. E, assim, considero até um erro quem deixou de lado. Porque pensa o seguinte... Quando a gente faz exercício físico, a gente libera hormônios do bem-estar. Que é a endorfina e tudo mais. Que é a sensação do bem-estar. Sim. E, cara, pensa o seguinte. Quando tu faz exercício, você libera esses hormônios. Quando tu faz exercício, naturalmente... Você faz, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui treinar na academia, fui treinar um supino, treinar um leg e depois fazer um abdominal. Cara, a sensação de bem-estar que eu vou ter de fazer fica maravilhoso, porque quando você vai a um treino, você tem a sensação, vou fazer esse treino e vou até o final. Você coloca pra você, entre aspas, uma tarefa que você vai cumprir no tempo certo. Treino não é aquela coisa que você faz na pressa. Não, você faz com uma certa calma, com uma certa técnica, com um certo ajuste. E quando você vai fazendo esse treino, vai te aliviando a ponto de você fazendo uma sensação de bem-estar que, putz, é maravilhosa. Quando você finaliza o treino, dá aquela... Aí que você acha que você já treinou há muito tempo, sabe? Que é aquela coisa tipo bem-estar. Sim. Tem gente que fala que treinar é uma terapia. E nisso, a certo ponto, eu concordo. Se você tá com um caso, problemas, questões de saúde mental, que eu tô falando, te ajuda muito o treinamento. Podia falar que os benefícios de treinamento, os benefícios... Tudo. Podia falar de uma forma mais biologicamente falando. Uhum. Podia falar de liberação de hormônios, podia falar de um exercício que você vai fazendo proporciona efeitos naturalmente que te aliviam. Mas, cara, vou ser bem sincero. Talvez a melhor terapia, não dos cartões dos psicólogos que eu Sim, faço, que é extremamente importante que é também. extremamente importante no Sim. processo disso, que o trabalho da psicologia é maravilhoso e eu posso até falar isso sem preconceito nenhum, que eu trabalho com psicologia, eu não trabalho com psicologia, mas eu faço sessões de Uma psicóloga. psicóloga. Faço isso porque eu entendo o pessoal faz da psicologia. É se conhecer. Aquela sessão que você tem de 1 hora, 40 minutos com a tua psicóloga ou teu psicólogo, faz você te abrir tua mente para muitas coisas, fazer Exato. reflexões para muitas coisas e te entender de onde vêm os traumas, os gatilhos desses traumas. Tô numa área que eu Aí você manja, hein? gosto. Aí você E manja. aí descobrir os gatilhos, cara. Isso que você falou é importante, só pra complementar, por quê? Porque tem muita, infelizmente, principalmente o pessoal mais das antigas, mas ainda tem Tá doido. fulano vai passar no psicólogo, fulano Tá tá doido. maluco. Pode Meu, pôr hospício. o fato de você procurar um psicólogo, um psiquiatra, um profissional
dessa área aí, não significa, cara, que você tá louco. Todo mundo, eu acredito que todo mundo tinha que passar pelo psicólogo, cara. Pelo menos Todo uma mundo tem vez que na passar. uma vez na vida, pelo menos. Porque é importante, cara, porque você tem o estresse do trabalho, você tem o estresse no teu cotidiano normal, entendeu? Então, aqueles 30, 40 minutos que você tem ali de terapia, cara... É aquilo ali- maravilhoso. Porque às vezes você tem coisas que você não consegue desabafar com teu pai, com a tua mãe, e às vezes ali com a profissional ali você consegue, entendeu? Aquela sensação de confiança, sabe? Exatamente. Sensação de confiança. E até puxando o gancho do personal, cara, se você contratar um personal trainer, você confia no cara. É isso. É a confiança que você estabelece profissionalmente com o teu cliente aluno. Aí a fidelização é tu. Você vai fidelizando o teu cliente, automaticamente. Você vai fidelizando. Você vai fazendo seu trabalho a partir disso. Você vai fidelizando. Como você vai fidelizar? Teu trabalho. Teu método. Tua metodologia de trabalho. A metodologia de trabalho é pontualidade, assertividade, explicação. Às vezes o teu aluno não vai querer, às vezes, saber do exercício. Ele vai, às vezes, querer desabafar algumas coisas com você. Sim. Ele vai querer desabafar. Entendeu? Ele vai querer em algum momento desabafar. Ele sabe da questão do treino, mas às vezes ele quer treinar, mas aí você não tá vendo um trampo dele, e às vezes ele não... Em casa a situação não tá difícil, não tá fácil. E às vezes ele vai treinar pra... Até aquele contexto que eu falei de... Dar uma aliviada na cabeça, cara. Tô falando do treinamento, da musculação, do funcional. Podia falar aqui do Pilates, podia falar no futebol 7. Cara, quantos campos sociais a gente tem em São Bernardo, por exemplo? Eu tentei jogar isso aí, cara. Cara, Futebol assim, 7 não é pra não mim. estamos cara. falando isso numa questão de Mano. técnica. Não, tô falando numa questão terapêutica, cara. Conheço muitos caras que, por exemplo, jogam comigo, e nos caras que eu jogo, que, cara, o momento da semana deles é aquele momento, cara. É um momento... Olha só. Vamos fazer uma analogia. Com saúde mental, futebol e tudo mais. O cara vai jogar futebol uma vez na semana, que seja. Cara, aquele momento, aquela uma hora da semana, é maravilhoso. Ele vai estar com os brothers dele, conversando, trocando ideias, zoando com um, zoando com o time do outro. Tocando aquela resenha. Olha só. Se você faz um exercício, você vai liberar hormônios, vai fazer todo aquele processo biológico que tem. E ainda mais, você vai ter o convívio com outras pessoas. Sim. Não estão falando ali de técnica apurada. Cara, não é isso. Treinamento não é isso. Então a gente tá falando de você praticar um esporte, ter um convívio com pessoas, conhecer pessoas novas. Socializar, né? Se Isso. socializar. Isso, a socialização é maravilhosa. No futebol tem isso. Olha só, eu ainda vou fazer um pacote completo. Geralmente tem o cara que vai jogar o futebol, vai com uma resenha, vai comer um churrasco e fica aí, às vezes o cara vai jogar das 6 às 7, aí fica até 11 horas da noite, porque olha só, o cara tá convivendo com outras pessoas, com os Exato. tempo. Cara, tô falando disso é terapêutico, cara. Sim. Um outro exemplo muito mais claro, clubes de corrida, por exemplo. Tem pessoas que fazem amizades em clubes de corrida. É um outro... É o mesmo primo, mas o conceito é o mesmo, sabe? Olha o mágico. Quando eu falo que o esporte é mágico, tem muita gente que zoa. Tô falando isso como um apaixonado por esportes, que vocês conhecem há muito tempo. Mas, cara, é mágico, cara. Pra não falar foda. Já falou? Já Já falei? falei, pra não falar foda, é isso, O cara fala pra não falar e solta o boco. Pra não falar foda, mas no sentido cultural da coisa, pra não falar aquela coisa maravilhosa que é. Entende? Não é porque eu sou apaixonado que eu falo disso há anos, que eu vejo esporte há anos, até chamam de pirado e tal, de comprar revista específica da área, sempre podia comprar outra Isso aí é um cara que ele vive o esporte 24 horas, cara. Esse é extremamente Ele- não, dedicado. ele- Cara, e assim, Dedicado. poderia viver o esporte e ser um administrador, poderia viver o esporte e ser um engenheiro. Como assim? Um engenheiro, terminando engenheiro, ele pode construir estádios, pode construir vias de acesso a estádios. O administrador, administrar finanças de clubes, de times. Olha só, cara, tipo, e o cara pode ser apaixonado por esporte também. Sim, tem várias áreas, né? Tem várias Não é áreas, fechado num só, né? Não viaja É num muito só, amplo. E assim, entender. E se você entender esse processo como um todo, é algo muito maluco de pensar. Porque, cara, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Aquela coisa, você vai se encantar com aquilo que você já faz. Não aquela coisa que o Clóvis Falcides fala muito, tipo, é a coisa que você. É a coisa, amor que. Esqueci a frase agora, me fugiu. É aquilo que se encantar porque aquilo que você já tem, não porque aquilo que tem. É o carro que você tem, não da concessionária, tá? Sabe? Isso. E você se encantar porque aquilo que já é seu, cara, é maravilhoso.
Aquela coisa. Se você canta pelo funcionário, você vai lá e compra o carro, pum. Acaba o amor. Porque você vai querer, aquele amor acabou. Mas se você já se encanta aquilo que já é seu, é maravilhoso, cara. E assim, assim, você pode. Às vezes eu reclamo de acordar cedo, coisa, ter que ir lá pra um jogo em São Paulo. Às vezes eu falei, cara, tá bom, vamos. Mas quando acaba, eu falei, cara, foi maravilhoso. O Se sente resultado gratificado, final, né? Foi sinal do processo, tipo, aquela coisa, curtir o processo da coisa é maravilhoso. E às vezes as pessoas não aproveitam o processo, sabe? De entender o processo, de viver o processo. De entender, eu falo o processo de desenvolvimento da coisa. Sim. Eu gostar do fazer o passo a passo, né? Não só chegar, vou fazer isso aqui, fazer isso Porque, aqui. infelizmente, as pessoas vão olhar o resultado final. Elas vão olhar. Isso já tenho a consciência desde quando comecei a trabalhar no meu emprego como telemarketing registrado e até hoje. Sim. Elas vão olhar o teu resultado final. Elas vão olhar o teu score final. Às vezes é que às vezes até determina a pessoa, assim, pra alguém, né? Tipo um gestor, algo assim, é o seu resultado mesmo, Sim, né? Mas aí você que determina o passo a passo, como você vai fazer, como você vai chegar lá. Aí é você que escolhe, né? Como você vai operar, né? Esse passo a passo. Sim, e as pessoas hoje avaliam muito você pelos resultados. Às vezes, se você tem um nome de seguidor X ou Y, elas já avaliam se o teu engajamento é bom ou ruim. Ou se elas avaliam se você é bom ou mau profissional. E às vezes te avaliam por conceitos que às vezes são subjetivos. Sim. Ou às Elas vezes vê o final, mas não vê todo o processo Processo. que você teve E às vezes que as fazer. pessoas não se interessam pelo processo. E isso é preocupante. Se as pessoas entendessem o processo, porque acompanhar um processo existe paciência, existe tempo, existe Dedicação, ação. estudo, E um monte de às coisa. vezes acompanhar um processo é complicado. E às vezes muitas pessoas não têm paciência. As pessoas têm paciência de ver o quê? O salto final. Olhou, perdeu por 2 bolas um jogo. O time é ruim, o outro ganhou, o outro é bom. Mas ela não viu o jogo e não viu os treinos antes daquele jogo. O quanto que a equipe se esforçou, né? Tipo, Sim. É que jogo às vezes não vou dizer que é loteria, né? Mas é assim, é uma questão de fatores. Às vezes o time se preparou, treinou, o técnico fez um monte de indicação e tal, e chega na hora. Lesionou no meio do jogo, você tem que substituir. Às vezes o rendimento desse jogador não é o mesmo que saiu. Tem várias coisas que influenciam. Você toma 2 minutos de um lance besta e você fica com um jogador a menos. Isso. Aproveitando o gancho do Handley, como é que você virou... qual o nome que ele falou agora há pouco lá? Auxiliar que ele me corrigiu? técnico. Auxiliar técnico. Eu ia trazer ele como técnico. Eu falei, não, auxiliar. Eu falei, pô, tô tentando levantar sua bola. Mas é a função. E você até falou, né, que o auxiliar técnico trabalha bastante. Né? Como é que você chegou como auxiliar técnico de time de handball? E já aproveita pra divulgar o time que você trabalha e tudo mais aí. Não, perfeito. Eu vou, antes de chegar onde eu tô hoje, eu vou dar um contexto um pouco maior anteriormente. Que eu já, na faculdade, eu fiz estágio na época, com handball, categoria mirim, feminina. Fiz durante um último ano de faculdade, com o professor Rodrigo Rezende Mão, até um abraço pra ele até. Acho que foi o primeiro professor que, no treinamento, que eu fui auxiliar, foi um dos estagiários ali, não é nem auxiliar, era estagiário mesmo. Fazia o que todo estagiário faz. Pega coisa, ajuda a planejar, todo aquele processo. Foi durante um ano, assim. E foi maravilhoso, foi indo, vai belo. Termino a faculdade em 16, no bacharel, faço mais um ano só para completar os estágios da licenciatura, que é um processo natural. E eu volto pro Handley, de fato, em 2018. Como assim, de fato? Porque eu trabalhava com recreação, né? Até 2017, em Santo André. Até 2017 era terceiro, e quando tocou gestão, mudar muita coisa, e acabou o contrato dos terceiros. Acabou, eu acabei... Todo mundo acabou saindo. É basicamente isso. Aí eu fico um período em 17, trabalho desde em Santo André. Janeiro faz aquelas questões burocráticas que seu tempo você tem que fazer, de desligamento. Eu já tinha pegado uma viagem pra Argentina em abril de 18. Aí tem a questão do um lugar antes que eu trabalhei foi no Mão Solidário. Que é até meio estranha a história, eu quero até contar a história. Acho que tinha um anúncio no Instagram, no Face. Qual o nome do lugar, perdão? O ABC Mão Solidário, Mão Solidário. Ah, tá. Cara, bem famoso. Cara, quem for de São Bernardo, o ABC, deve saber que é do Neo Cubano. Cara, um projeto já antigo, um projeto já consolidado. Que é um projeto que, assim, abriu espaço pra caramba. E assim... E estavam anunciando que precisavam de, acho que, voluntários na época. Eu falei, cara, vamos tentar, né? Aquela coisa, tipo...
Não custa mandar. Vamos ver, né? O que dá, né? Só me dá O que dá. aquele direct no Instagram bonito. Falei, oi, tudo bem e tal. E foi. Tal, tudo bem, tal, combinou, não. Perguntou minha formação, se eu era formado, se eu não era formado e tal, que tem todo. Respondi tudo bem. Depois de um tempo, depois de algumas semanas, me mandou, tava acho que no clube palestra ali no Ferrazópolis, São Bernardo. Que tinha um treino, tinha mais um outro professor, que é o professor Vitor, que hoje está na Alemanha, e mais um outro professor, que é o professor Douglas. Que unicamente era meu bicho na faculdade. Desculpa, mas tem que falar a verdade. Entregando aqui, entregando. Não, gente. ele já sabe dessa história, então. Ele já sabe da história, então é tipo. Não é nem um mistério, ele já sabe disso, que já é fato. Mas vamos lá. Entrei numa solidária, fiquei um tempo. Numa solidária já é auxiliar também lá. Certo. Eu ajudava os professores, só que lá, como auxiliar, eu tava, às vezes dava treino, às vezes eu tava a gente dividia a quadra em duas partes, eu dava o exercício juntamente com o professor, auxiliava com a parte técnica, todo esse gesto. Em 2018, 19 e 20. Aí em 20 a gente disputa um campeonato aqui em São Bernardo, que é a Copa Gênesis, que é uma Copa de handebol bem conhecida aqui no cenário do Amador em São Paulo. Que a gente disputa todo ano tem no início de temporada. Por isso o nome Gênesis até. Se uma referência bíblica início, né? Resenha bíblica não é mais essa. Aí e eu já tava meio que programado em 2020 e já tomar meu rumo na carreira, porque profissionalmente eu tinha que saber o que eu queria. Aí surge a Gênesis naquele ano. Que o time foi convidado a jogar esse campeonato. É um campeonato que a gente joga, por exemplo, contra times amadores muito fortes e times universitários também que estão indo de temporada para rodar elenco, para testar elenco. Sim. A gente foi convidado para jogar. E, cara, eu falei, tá bom, vamos se conciliar e entrar nesse desafio junto. E eu entrei nesse desafio. E quando a gente entrou nesse desafio, William e Kaique, cara, eu falo o seguinte, foi o campeonato que foi um jogo, talvez um dos campeonatos que pra mim eu tive um aprendizado do caramba. Eu pensei o seguinte, a gente pegou times muito fortes naquele campeonato. Times que tinham mais rodagem, tinham mais experiência, cara. O cenário master de handball é um cenário absurdo. O cenário universitário, principalmente o cenário paulista, é muito absurdo. Nossa, é bem punk mesmo. Bem punk, o cenário é muito absurdo, tem times muito fortes. Mais bem preparados, né? Sim, a gente tá falando de um grupo que tava... É um grupo que alguns ali não tinham jogado handball, por exemplo, na vida. Tinha alguns que não tinham aprendido há algum tempo. A gente viveu aquele processo do campeonato. A gente não... Tá bom, a gente ganhou algum jogo? Não ganhamos nenhum jogo. Mas todos os jogos que a gente jogou, desde a primeira fase, os primeiros 4, depois os outros 3 jogos, que são jogos por posição, os torneios de posição, foram jogos maravilhosos. Jogos que eu guardo na minha vida, eu coloco na minha memória. Eu lembro disso. E assim, eu tenho orgulho de ter feito parte daquela história. De todos os jogos, de virar cada gol, de fazer isso. Naquele campeonato, eu treinei o primeiro jogo, depois eu voltei como auxiliar nos outros jogos. E, cara, foi uma coisa linda de ver. Ver o processo, ver entender o entendimento. Tem alguns atletas que hoje eu trabalho no Motos, que é o time que eu tô hoje, que estavam jogando esse mesmo campeonato aquele ano. Que é muito bizarro você olhar o cenário de 2020 para 2022. Porque esses mesmos caras que jogou contra e tudo, tá com você Agora hoje. joga junto, né? Tá junto com você. E são caras que eu tenho uma confiança muito boa. E termina a Gênesis antes da pandemia, foi exatamente, acho que uma semana antes, mais ou menos. Mas na pandemia parou, né? Tipo, o campeonato ironicamente termina na semana anterior. Caramba. Exatamente. Foi bem ali, né? Foi bem bem ali, foi bem no em cima. limite ali. Tipo, as finais iam acontecer naquele final de semana. E naquele final de semana teve muito time que não jogou porque já tinha notícias. Suspeita, né? Suspeitas sobre tudo. E termina a Gênesis. Aí fica um tempo sem nada. Que na Sim, que tá vendo o vídeo sabe o que é, não preciso ficar mencionando, citando. Aí tem a questão do Motos. Sem brincadeira. Tava lá em 2021, acho que foi em maio de 21. Tinha um canal que era a Rádio Handball Fox, que é que trabalha com handball, fala de notícias, entrevistas. Sempre tinha uma coisa, conteúdo sobre trabalho universitário há muito tempo e tudo. Comentando. E ainda mais que... Aí aquela coisa do chat, eu pergunto... Simplesmente, sabe aquela coisa que você joga pro universo no meio do chat? Você acha que ninguém vai ler aquilo e aparece na tela? Foi bem exatamente tipo isso. Aí eu falei, putz, eu tenho um desejo de trabalhar com handball universitário, é uma coisa que eu queria. Eu gosto. Eu gosto. Porque assim, eu queria me desafiar. Sabe aquela coisa, vou me desafiar. Aí eu mandei. E sem brincadeira, ele leu ao vivo. Eu lembro que era uma quarta-feira à noite, cara, meu Deus do céu. Ele leu.
E depois no momento pergunta, não, depois me procura no direct, depois que acabar lá, me procura no direct pra conversar, tanto eu quanto o Voltão, que o Voltão é um dos apresentadores do programa. Pra trocar ideia sobre e tal, tipo, de ajudar a achar um lugar. Caraca, depois do programa eu mandei mensagem pra ele e a gente começou a conversar. Aí a gente indicou alguns lugares. Ele perguntou onde eu morava, que eu moro em São Bernardo. Aí um lugar que ele falou, tem um Motos Handball. Eu já tinha ouvido falar do Motos, que não é um time tão desconhecido, é um time conhecido. Falei, tá bom. Ele passou o contato do treinador, que é o Caio Riani. Depois eu fui conversar com o treinador. Tal, assim, assado e tal. Tenho desejo de começar, de entender mais do processo como todo. E futuramente de times. Opa, tudo bem. No primeiro momento foram os treinos online, Sim. que ainda não tinha liberação. Tinha liberação, alguns eram liberados, outros lugares não eram liberados, mas na prática... Aquele meio termo, né? Aquela parte de libera ou não libera. Sim, aquilo é processo. A gente volta, os treinos no Baetão em setembro. Mas antes, tinha voltado de setembro, acho que uma semana antes, eu tava meio perdido. Eu conversei com o pessoal da diretoria, que é o Thiago, o Gustavo Corte e o Pedro Henrique, na época. Tudo bem, pra eu poder já acertar, já vim, já ficar tranquilo. Cara, fui, recebido bem pra caramba, o time tava recomeçando as atividades, depois de muito tempo parado, que todo mundo tava recomeçando. Sim. E foi lindo de ver. E, cara, tô lá quase vamos ter de setembro de 21 na prática. Se eu contar os treinos online, desde junho. E, cara, e olha só, eu não falo com emoção, aquela coisa sem cantar como tu fala. Porque isso, cara, eu vi o time desenvolvendo e o nível que tá chegando hoje. E o potencial daquele time futuro. E você observa isso mesmo com o auxiliar. Porque o trabalho do auxiliar técnico não é só o pegar uma prancheta lá e... Não é só entregar colete. Cara, é aquela coisa que muita gente pensa. Quem é leigo, tipo... esculacha, assim. E o cara trampa, meu. Cara, são de... Epa, tá vivo. Não é meu celular, depois eu pego. Depois pego o celular. Tá bom. O importante é não ser nada daqui do estúdio. Se é seu celular, tá suave. suave. O pessoal da edição deve estar pego comigo, mas enfim. Continua, irmão, continua. Mas tudo bem. Mas... Eu não vou cortar não, tá? Só pra... Não, eu sei que não vou cortar outro, mesmo. Eu gosto de ver a merda, vai, continua. Eu gostei, eu vou até usar como Wilson esse coche, mas enfim, voltando. Foi a questão dos treinos, veio o processo, talvez o técnico é, cara, muito puxada. Você é o braço esquerdo do seu treinador. Como assim? Você tem que, por exemplo, auxiliar ele em questão dos... Por exemplo, a gente tem a questão dos 7 metros, que é muito importante. Você não vai poder... Você não pode colocar qualquer batedor. É um trabalho puxado, mas gostoso de fazer. Porque pensa o seguinte... Todo mundo usou o auxiliar técnico, mas olha só o seguinte... Você lembra do Felipão do Murtosa, velho? O Felipão e o Murtosa, que é o auxiliar dele. E, cara, era absurdo. E todo mundo acha que ele não trabalhava, mas ele tava pra caramba. Parreira e Zagallo. Parreira e Zagallo. Você pode ainda puxar o Luxemburgo e o Oswaldo. Exatamente. O Luxemburgo saiu do Corinthians, o Oswaldo assumiu. E levou o time a títulos brasileiros e o título mundial. Exatamente. Tem alguns que não acham que é mundial, mas não vou contar. Aí é pra um outro podcast. Isso aí é uma polêmica aí, ó. Uma falar polêmica, de mundial é polêmica. Que é outro assunto. Aquela coisa, você não vai falar 50 mil coisas pro atleta. Às vezes que chega você fica 50 coisas pro atleta, às vezes você vai acabar falando só 3. Sabe por quê? Às vezes é tanto detalhe, que às vezes você tem que focar no importante pro atleta. Sim. Aquela coisa, esse time joga em defesa baixa, eles têm um primeiro homem de marcação que é lento, um base que não corre muito. Às vezes você vai falar só isso. E aí o técnico vai se carregar do resto, de fazer o resto. O técnico, ele... É aquela coisa, o técnico é pago pra isso e ele tem... Talvez ele tem uma expertise maior, uma vivência maior. E às vezes tem estratégia, você ganha... Tem estratégia que ganha jogo. Sim. Mas aquela coisa, você arrisca. Você vai ter que arriscar. Não tem como. Não tem como. É inevitável, né? Aquela coisa que a gente falou de faculdade também, corra o risco. Se tu tem a oportunidade de fazer uma bolsa de faculdade, de tentar uma prova com uma bolsa de uma faculdade, faz, arrisca. Porque a pior coisa é você se arrepender de algo que você não fez, né? Exato. Se você fez e se arrependeu, tipo... Beleza, eu tentei pelo menos, né? Você tentou, entendeu? E a gente tá uma geração que não estão nem tentando, cara. É isso que me preocupa, não estão nem tentando. Isso que é o pior. A geração TikTok, né?
Não, nem fala geração do TikTok, cara, mas geração, por exemplo... Eu falo de uma forma... Uma forma generalista, Entendeu? assim. O que me preocupa muito nessa geração. A gente, por exemplo, você tem quase a mesma idade que eu, o William é um pouco mais novo. Não, eu Sim, sou bem mais novo. Eu sou bem mais novo. Não, tudo bem. Não, Se a o gente que o senhor cresce- tá querendo dizer? Não, tudo bem, eu vou chegar. Calma aí, Entenda onde eu quero chegar. A gente foi Calma aí. crescendo, aprendendo as frustrações, amadurecendo isso, ia, tentava, errava, entendia e seguia. Hoje as pessoas têm medo de fazer isso. Porque tem medo de se ferir. E isso me preocupa, sabe? Medo de arriscar, medo de tentar. Eu falei, caramba. Hoje você tem recursos diversos. Tem muito mais, né, do que muito tinha mais antes, que a né? gente tinha. Muito mais recursos, muito mais formas, muito mais plataformas, muito mais vias. E vocês ainda não têm aqui medo de arriscar, porque tem medo da frustração. O pessoal coloca dificuldade em tudo, né, cara? Sim, e me preocupa. Já e- pensando o que vai dar de errado antes Antes de de tentar o dar. certo. Aí a pessoa acaba se frustrando mesmo, né? Até, pelo menos que a gente tem pelo menos da nossa geração, a gente faz, tenta, errou. A gente para e pensa, o que eu fiz de errado? Fiz isso. Vou tentar fazer desse jeito. A gente tenta de novo. Exatamente. Aí até achar Eu a sou fórmula mestre que nisso. encaixa. Você é um, Nossa, errar um é cara comigo mesmo. mesmo, cara. É aquela coisa de raiva. Bom, pra finalizar, falar dessa questão aí do... Você falou do emagrecimento aí, como é que... A questão da alimentação, né, cara? Sim. Porque às vezes a pessoa quer fazer... vou fazer os abdominais, os negócios, aí sai, vai Vou pra fazer churrascaria. trincado aqui. Sair trincado. Aí tomar uma breja, que nem eu fazia quando eu treinava. Um litrão. Aí você vê o Não, resultado. não só você, porque tem muita gente que faz isso. É. Tem muita gente que faz isso e... Qual a dica que você tem de alimentação pro Cara, pessoal que tá vamos treinando lá. aí? Tô falando isso como professor de educação física, tá? Então, questões mais de dieta, professor de educação física eu não prescrevo dieta, eu prescrevo treino. Sim. Então, vamos partir do pressuposto treinamento. O emagrecimento em si, não tem como falar de emagrecimento, não falar de alimentação, se fala de emagrecimento antes, correto? Quando a gente fala de emagrecimento, ou de alimentação, depende... Se alimentar saudável é basicamente, não tipo uma obrigação, mas algo que tem que ser prazeroso pra nós. Porque tem muita gente que quer... Tem uma diferença de você emagrecer e perder peso. Sim. Tem uma diferença. Pra você entender a diferença de emagrecer e perder peso, o emagrecer é aquele emagrecer, você vai perder rápido, quer dizer, emagrecer não. O emagrecer é o contrário, emagrecer vai crescer de uma forma controlada, saudável, tranquilo. O emagrecer, o perder peso é aquela forma radical. Você ganha hoje, perde amanhã. Sim. Não tem controle, não tem um controle em si. Sim, porque quando eu falo do emagrecer, tô falando num quesito de é uma forma mais controlada, você tem um acompanhamento, você tem De um profissional, um processo para acompanhar. Você não vai fazer loucura. É o que mais hoje a pessoa que mais faz, né? tem. Sim, emagrecer, no processo de emagrecer, correto? Processo de emagrecer. O de perder peso é muito perigoso e muitas pessoas fazem isso. Porque assim, vai na dieta milagrosa, vai no chá milagroso, vai no tudo milagroso, vai no caramba 4. Jejum intermitente, todo, um monte de coisa. Cara, entender o seguinte, quando você faz esses processos, ou o uso de medicamentos que fazem emagrecimento, pensa o seguinte, você vai perder peso, você vai perder. Mas tem o seguinte, mas a partir do momento que você para de consumir aquilo, você tem um reganho. Se você perdeu 10 quilos, você vai ganhar esses 10 quilos de volta. Tem gente que abusa, eu não sei se é laxante que fala. Sim. Tinha uma ex-namorada minha que ela tomava muito laxante. Eu tive que interditar o banheiro por uma Ficou semana. complicado, né? Tava osso. O pessoal da produção aqui tá adorando. Meu Deus. Não, o pessoal da É produção... sério. Eu não vou Não. expor quem é. Cara, assim, quem É- tá é vendo, triste, viu, mano? se vocês vissem a produção rindo aqui, Tá. vocês ficariam chocados. Não, era triste, Meu cara. Deus do céu. Eu tenho que ver essa história depois. Eu tenho que ver essa Não, mas história. Eu tenho que conhecer Não, essa quem história. tá depois. vendo aqui deve estar amando esse processo, mas é uma situação maravilhosa e bom gancho, sabe? Cara, se isso aqui passar do quarto Ai, episódio, meu falar Deus pra do você. céu. Cara, se isso aqui viralizar, Ai, acho que ai. vocês estão feitos, cara. Só essa história já Já viraliza. Já bota um corte. Eu vou torcer pra, já dá pra criar um essa ex que eu não corte. vejo há 7, 8 anos. Vamos ver, né? Isso aqui, né? Já você, pensou? você não tá expondo, então. Se ela se entregar, aí o problema é problema dela, né? dela, Você né? não- É. Eu não tô falando quem é. Você- Você tá bebendo. Você não... Tem daí, você não expôs a guria, então Ué. tá de boa. Não, ó, Ai, foi meu importante Deus eu do falar isso, que é pra alertar vocês, entendeu? O que pode acontecer se você tomar laxante. É importante que você tenha pelo menos 2 Os banheiros em riscos de você casa. tomar Se tiver um laxante. só, você tá lascado. Gabriel, muito obrigado. Você precisa vir mais vezes, tá? Cara, pior que assim...
Foi pouco tempo, mas passou tão rápido assim. Vocês são muito retardados. Vai. Meu Deus do Passou tão céu. rápido. Passou, cara. Brigadão, Cara, viu, muito Gabriel? obrigado de Brigadão coração. mesmo, de verdade. Fala suas redes sociais aí pra galera aí que quiser Ai, te contratar, né, cara? Sim, como perfeito. personal aí, né? Sim, perfeito. Não é só tomar laxante, você tem que fazer atividades Não, também, né? Assim, alimentação saudável, eu conselho, procure uma Nutri, praticar o Nutricionista. processo de emagrecimento de uma forma mais saudável e mais consciente. Então, um prazer, Kaique e Wina, pelo convite. Obrigado você. A Sim, espero gente que voltar agradece, aqui mais mano. vezes, já me convidando. sou Amém. Com se Deus certeza. Canário, que sou. Mas assim, obrigado a todos os presentes, quem estão vendo. Se você não deixou o like até o momento, aproveita. Deixa o até like. projeto, Deixa o like. comenta. Senão você vai tomar laxante todo dia. Você não, Se você viu esse programa se até o você final, não deixar o like, deixa seu like, deixa o seu comentário Eu aí solto um também. negócio, os caras conseguem continuar e piorar, velho. Deixa o seu comentário também, pra ajudar o engajamento desse Você queria programa. falar, deixa seu laxante. Deixa o seu like, é foda. Não, deixa seu comentário. Ó, a gente tá atrás de patrocinador. Se tiver alguma fábrica de laxante de que quiser laxante patrocinar a aí, gente. aí Lactopurga, É aí, ó. patrocina nós. O Instagram, como é que tá lá no Então, vamos Instagram? lá. No Instagram eu tenho o perfil profissional, que é o Gabriel Tomás Personal. Gabriel Tomás Personal. Uhum. Tá? Depois eu vou deixar nos comentários da A publicação. gente deixa no link um link abaixo na na descrição. Uhum. Que é o personal, onde eu posto regularmente lá. Posts referente a exercício, a outra linha. E algumas coisas de treino e tal, que eu posto por lá. Tem meu perfil pessoal, que eu faço sobre outros trabalhos, que assim, lá é mais específico para outros trabalhos. O personal é exclusivamente personal, que Certo. eu posto tudo lá. Exclusivamente dos outros trabalhos do handebol, que eu posto do motos lá também, que eu posto sobre jogos, sobre treinos que eu tenho. E todos os outros trabalhos, até minha vida mais pessoal. Posto no Prof. Gabriel TV, que é um outro perfil que eu tenho, que é o profissional. A gente vai deixar tudo no link na descrição. descrição. certinho, Então beleza? aproveitem, acessem lá. Aí qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, me procurem no DM e tal. Não tem problema em não responder. E eu só deixar agradecimentos também, que eu acho que À é vontade, justo, fica à vontade. é necessário. A minha família, que deve estar vendo esse pequeno... Você tem 30 segundos. esse Brincadeira. Pode ir. Não, O cara beleza. já começou assim. Puta que pariu. Vai. Então, a todos a minha família que tá vendo, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, que estão vendo esse programa e imagino que estejam vendo. Agora eles não estão vendo porque é gravado, né? Mas Não, eu já quando tô- for Mas pro quando for ar, pro ar, eles vão eles ver. vão Eu já ver, tô- eles vão ver. Estaremos lá. Eu já tô imaginando que eu já esteja... Nossa. Já tá Depois ao eu não vivo. sei porque meus projetos não vai pra frente, né, mano? Vai. Mas tudo bem, minha Continua. família. Se algum aluno estiver vendo também, já agradeço por estar vendo. De novo, ele não tá vendo, porque tá sendo Eu já gravado. tô Mas se imaginando ele o ver. futuro. Deixa o menino falar, deixa o menino falar. Já tô Deixa imaginando ele- o futuro, meu querido, mas enfim. Deixa seu saco. A quem já tá vendo aqui esse programa, agradeço muito de coração por ter parado uma hora do seu dia, vendo esse programa. A gente teve muita risada, a gente falou muita coisa séria. Importante. Outras nem tanto. Mas a vida é isso, às vezes é a forma que a gente lida. Conheço o Kaique há anos. A gente tem muita história junto, muita vivência junto. Vamos parar por aí. Com o Ida Eu também. ia soltar uma piada aqui, mas vou deixar quieto. Melhor deixar quieto, porque pode que dê um processo. Eita, O rapaz, próximo- porque olha. o próximo episódio já tem uma chance de ter processo. O próximo vai ser O embaçado. próximo vai ser complicado. Então, melhor evitar os processos. Deixa então, quieto. Porque a custa advocatícia é cara. É, Agradecer a todos bateu. que estão vendo e tudo. A última mensagem que eu posso deixar, acho que até falei no início, mas não custa eu falar agora. Cara, aquela coisa, faça por amor mesmo, cara. Porque você vai ter dificuldade, você vai ter problemas, mas faça por amor. Questão do dinheiro, questão profissionalmente, vai te dar dinheiro, vai... Mas assim, procure o teu... Faça por amor primeiro. Faça o que tu quer da vida e será feliz pra tua vida. E foi isso que eu procurei, isso que eu quis fazer. E me sinto feliz sendo o que eu sou, da luta que eu tive, do esforço que eu tive. Você é guerreiro, cara. Eu sou suspeito pra falar. Cara, que é eu sou... suspeito, cara. Pensa o amigo, seguinte, mas você... O cara batalhou, velho. Você, assim, ralar, criar network, fazer muita coisa, aguentar muito sábado, trabalhoso. ouvir muita reclamação, ouvir muita tiração de sarro, cara. Eu te admiro por isso. Porque, por incrível que pareça, né? Eu já fui da igreja. Você vê o que aconteceu comigo hoje. Rapaz. E a gente se conheceu lá no grupo de jovens. 12 anos atrás, cara. E, meu, o cara tentando tocar, o cara tentando aprender, nego fazendo chacota, e eu sempre fui o defensor ali, eu brinco, eu zoo e tudo, mas Eles tinham lá do protetor. agora lá se outra do- pessoa vai zoar, o negócio fica feio, né? Aquela coisa assim.
o meu esforço era gigantesco, porque eu sabia Sim. que eu tava a passos atrás. Porque a gente sabe quando a pessoa tá brincando só pra brincar e quando a pessoa tá brincando pra Pra ofender. Pra mesmo. ofender. Pra ofender. E profissionalmente E eu tinha vi o que isso. você passou e você nunca ligou, cara. Isso que é bacana. Você sempre ligou o foda-se ali, deixa esse Passou pessoal por cima falar. e E vamos hoje, embora. cara, onde é que você tá, Mas cara? assim, Entendeu? esse filtro que eu tive na minha vida inteira foi questão de resiliência, cara. Se eu for ligar pra tudo que as pessoas falassem, pra tudo que as pessoas... Você não vive. Você não vive, não faz nada. Você não vive, você não faz nada, você estaciona, você estagna. Você fica num platô que você não sai. Uhum. Eu tive que entender isso e desde cedo. Eu não tô... Às vezes eu tenho, às vezes até que a vontade de ganhar tudo, ganhar jogos, aquela pilha toda. Mas às vezes você tem que é um processo. Entender que tem que ser resiliente o tempo inteiro, cara. Você vive. E quando eu olho pra trás, a trajetória que eu cheguei pra onde eu tô hoje, cara, olha só, um puta de um belo trabalho, processo. cara. Puta de um processo. E eu não curti esse processo agora que eu tô me estabeleci na carreira como professor no estado. Consegui chegar a um dos meus sonhos. Cara, consegui fazer um network maravilhoso. Tem meus planos pessoais, questões familiares, que são outros planos, são Sim. coisas mais íntimas minhas, que eu entendo que em algum momento vai acontecer. Mas questões profissionais, eu me sinto assim realizado hoje. Você quer ter só sucesso, seu. você tem que ir pra cima, cara. Você acha que vai cair do céu, né? Não tem Cara, como, né? você faz as novas oportunidades, cara. Exatamente. Você Olha aí, faz ó. a- Fechou com chave de Você ouro. faz as novas oportunidades, não tem como, cara. Encerrou com Não chave tem de isso. ouro. Ó, tem Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Tem Muito o obrigado. senhor quer deixar alguma rede social, algum agradecimento? Eu vou deixar hashtag William sem Insta, obrigado. A gente tá fazendo uma Não- campanha. O Winner. Vai esse Hashtag Instagram, Winner. o Will- Não, o não Will- quero fazer Instagram. Hashtag o Will faz o Insta. Eu já falei, a minha secretária vai fazer isso depois. Quando ela tiver um tempo, não sei quando eu- ela vai ter tempo, mas um dia ela vai fazer. E eu, quem quiser me seguir aí, Kaique West no Instagram. Temos também CWWest.oficial no Instagram. E vamos muito divulgar trabalho. aqui, ó, os doces aqui da Pri Doces, Pri galera. Doces. Nossa patrocinadora aí desse episódio e do próximo. Pode pegar um pra você aí. Compra, tá? Por favor, é o importante que você compre Sim, pra ó, tá aqui as redes dela. Agora pega logo, por favor. Vou Obrigado. pegar o GML. Pensei que você ia me xingar. E também não pode esquecer também de agradecer todo o Pardo Zica. O Muito Pardo obrigado. Zica, cara, Pardo, rapper. Danilo. Meu, vamos lá no Spotify. Coloca Pardo Zica, o último álbum dele, Pardo Alfaiate. É Tá um álbum, sensacional. pra quem gosta de rap, é muito bom. Tem uma participação minha. Kaique Solo. É por isso que ele não foi pra frente. Aí fala que quem gosta de rap com rock, a gente fez uma música bem bacana. Ele falou que tá batendo Quase 100 mil. quase 100 mil, 100 mil né? audições ouvintes na música. No Spotify. Quem tava Então, lá, a vamos música, quem Então, tava lá. quem tava lá, galera. Então aproveita terminou essa live. Terminou, já vai Já vai pro na Spotify. Pardo Zica, muito obrigado. Se não Muito fosse obrigado, pelo Pardo, obrigado, a gente não Pardo. estaria aí só pra fazer aquela última mendigação, né? Porque eu peço esmola mesmo, né? Claro, Permuta, fica à vontade. Você que fica à quiser vontade. fazer uma parceria, quiser patrocinar a gente aí, estamos aceitando aí propostas, beleza? E você também que não quiser patrocinar, foda-se. Vai tomar Estamos laxante. acabando por aqui, galera. Vai tomar Assista laxante. também, Quem não é. quiser Assista- Quem patrocinar... não quiser vai tomar laxante, isso aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, E quem galera. quiser gravar o podcast, ó, grava assim, galera. Estúdio de ponta aqui, Firmeza. viu, meu? Valeu, Muito galera. top. Até Muito mais. obrigado, galera. Até a próxima.